Olá, meu nome é Erika Dalbello, sou especialista Adobe Nebra Software e esse é mais um vídeo da série Acrobat Express. O objetivo desses vídeos é mostrar as possibilidades desse importante aplicativo que é o Acrobat Pro DC. Como você já deve ter notado pelo título desse vídeo, hoje você vai aprender como editar PDFs através do Acrobat. Mas antes de mostrar os recursos, eu preciso esclarecer alguns pontos muito importantes. Primeiro, arquivos em PDF não foram feitos para serem editados. O objetivo de um arquivo PDF é justamente a consistência da sua informação para ser transportada tanto de um hardware a outro ou de um sistema operacional a outro. Pensando nessa consistência, quem quer enviar uma informação, quem converte um documento para PDF, normalmente não deseja que ela seja modificada. E por que o Acrobat não é o aplicativo mais indicado para criação e edição de conteúdo? Se você cria PDFs, provavelmente você é um usuário do Microsoft Word, do Microsoft PowerPoint, ou mesmo do Adobe Illustrator, ou até mesmo do Adobe InDesign, ou de qualquer outro software cuja função seja justamente criar ou diagramar conteúdo. Todos esses outros softwares foram desenvolvidos com a finalidade e exatamente com as melhores ferramentas, tanto para a criação quanto para a edição desses PDFs, desses arquivos. Poxa, Érica, mas então, por que você criou esse tutorial? E melhor ainda, por que o Acrobat tem essa função? Como garantir que ninguém vai editar os meus PDFs? Calma que você já vai entender. Primeiro, que sobre como proteger os seus PDFs contra edição e cópias, eu falarei com mais detalhes num vídeo também aqui da série Acrobat Express, como proteger os seus PDFs. Mas hoje eu quero mostrar algumas ferramentas que poderão ser muito úteis em situações como pequenas mudanças ou em situações onde você não possui mais o arquivo original. Você vai aprender nesse vídeo recursos como corrigir texto, seja um arquivo final exportado e de repente você vê uma única palavra com uma letra invertida, alterar cores desses textos, alterar uma imagem, alterar a ordem das páginas, algo que é muito comum de acontecer, remover alguma página não necessária, e o que é mais legal é que algumas dessas edições você pode fazer inclusive do seu celular ou do seu tablet. Então vamos agora mesmo ao Acrobat conhecer essas ferramentas. Para pequenas edições como texto, imagens, você vai precisar da ferramenta Editar PDF, que está no primeiro grupinho de ferramentas aqui do Acrobat. Lembrando também que você pode adicionar as suas ferramentas favoritas a esse menu lateral direito. Então eu adicionei aqui a ferramenta Editar como uma das primeiras. Para alterar a ordem é só clicar e arrastar. Tanto faz se você primeiro abre a ferramenta ou se você abre o seu arquivo. Então eu estou aqui com um arquivo aberto e esse arquivo, depois de exportá-lo, eu notei que a palavra comercial está com uma letra invertida. Então eu poderia simplesmente voltar no meu arquivo original, corrigir e reexportar, mas algumas vezes pode ser mais prático corrigir aqui pelo Acrobat. Com o documento aberto, eu aproveito para abrir aqui o meu atalho de ferramentas no meu menu lateral e vou clicar na ferramenta Editar PDF. Nessa ferramenta, a primeira coisa que eu quero fazer é selecionar justamente a primeira ferramenta, Editar, e agora eu vou buscar o texto ao qual eu quero corrigir. Então eu vou selecionar aqui esse texto e corrigir aqui essas letras. Caso necessário, também há outros parâmetros para ajustes da tipografia, aqui nesse menu lateral. Ou mesmo também trocar a cor. Então, por exemplo, vou deixar aqui o número da proposta com uma outra cor para dar um pouquinho mais de destaque, Vou escolher aqui vermelho. Perfeito. Edição pronta, basta fechar a ferramenta e salvar o seu PDF. Neste exemplo, vou mostrar como trocar ou alterar, modificar uma imagem através do Acrobat. Clique na ferramenta Editar PDF e selecione a imagem que você gostaria de alterar.
Perceba que com o clique, algumas ferramentas aparecem aqui na parte de edição. Então eu posso, por exemplo, virar verticalmente essa imagem, né, espelhá-la tanto horizontalmente quanto verticalmente. Posso aplicar algum crop caso necessário. Então posso tirar aqui um pouquinho o excesso da imagem. Nós podemos também rotacioná-la, ou então podemos também substituí-la, clicando neste ícone Substituir imagem. Basta buscar qual é a imagem que você deseja substituir. Selecione e clique em Abrir. Pronto, sua imagem foi substituída. Você também pode alterar a ordem dos elementos. Perceba que esta imagem está atrás, desta forma amarela aqui à frente e também desta segunda forma. Então você pode trazê-la para frente alguns passos ou totalmente. Então totalmente ela vem à frente de todos esses elementos. Neste caso, vou em editar e desfazer. E caso você queira fazer correções nessa imagem, de repente fazer uma versão em preto e branco, por exemplo, você pode editá-las também usando o seu editor de imagens favorito. Por exemplo, eu sou usuária do Adobe Photoshop, então aqui nesse menu Editar usando, o Acrobat já me traz na lista quais aplicativos eu tenho instalados editores de imagem. Então eu vou clicar Editar usando Adobe Photoshop. Nesse momento, ele vai abrir o Adobe Photoshop com essa imagem para que eu possa fazer as edições necessárias. Ok, imagem aberta, vou aplicar aqui um efeito. Ok. Botão direito, Flatten Image, achatar imagem. E agora basta salvar. Arquivo, Save. Posso fechar o Photoshop e quando eu retorno no Acrobat, a imagem está atualizada. Neste documento, eu tenho 8 páginas. E um recurso muito solicitado e muito comum é a necessidade de repente, inverter a ordem das páginas. Para isso, você vai buscar pela ferramenta Organizar Páginas. Ao clicar na ferramenta, ele vai trazer as miniaturas do seu documento. Neste momento, você pode alterar a ordem dessas páginas simplesmente clicando e arrastando na ordem desejada. Também é possível rotacionar as páginas ou mesmo deletá-las. E através desta ferramenta, você também pode extrair páginas. Selecione as páginas que deseja extrair, clique em Extrair. Neste momento, você pode gerar um novo documento apenas com as páginas selecionadas. Também é possível inserir novas páginas, novos documentos para fazer parte a este documento, ou também substituí-las. Uma outra situação muito comum é o de dividir documentos tanto em número de páginas ou em peso de arquivo. Clique em Dividir pelo número de páginas. Então, por exemplo, eu quero documentos com no máximo 3 páginas. Se eu clicar em Dividir, ele vai dividir em 3 documentos, neste caso, 2 com 3 páginas e o último com uma única página. Ou também nós podemos dividir por tamanho de arquivo. Exemplo, o documento pesa 10 megas. Se você colocar por documentos de no máximo 2 megas, você terá 5 documentos de no máximo 2 megas. Essa opção é muito interessante quando de repente você tem que fazer um upload de documentos em um determinado site que tem algum limite, ou de páginas ou de peso de arquivo. Estas foram algumas das principais ferramentas para edição de PDFs. Espero que você esteja gostando dessa série de vídeos Acrobat Express. Caso queira conhecer ainda mais o Acrobat, entre em contato com o nosso time Brasoftware e nós teremos o maior prazer em lhe apresentar essa solução.